Você sente que algo dentro de você resiste ao compromisso. Não é preguiça, não é imaturidade. É algo mais profundo, mais silencioso, mais verdadeiro. Enquanto o mundo te cobra casamento, filhos, estabilidade, há uma voz interna que grita: não estou pronto, não quero isso, talvez nunca queira. E você se pergunta se está errado, se está fugindo, se está perdido. Mas a verdade é outra. Essa resistência não vem do medo de amar. Ela vem do medo de perder a si mesmo. A geração que não quer mais casar não está rejeitando o amor. Está rejeitando a prisão emocional disfarçada de romantismo. Está rejeitando o script coletivo que transforma dois indivíduos em papéis sociais vazios. Está rejeitando a ideia de que você precisa se anular para pertencer. E isso, ao contrário do que dizem, não é egoísmo. É o início de algo que Jung chamou de individuação. O processo de se tornar quem você realmente é, e não quem o inconsciente coletivo espera que você seja. O que você sente não é frieza, é lucidez. E talvez pela primeira vez na história, uma geração inteira esteja escolhendo consciência em vez de conformidade. Isso te assusta? Deveria, porque acordar dói, mas continuar dormindo dói mais. Neste vídeo, você não vai ouvir julgamentos moralistas sobre o que é certo ou errado. Você não vai ser convencido a casar, nem a permanecer solteiro. O que você vai encontrar aqui é algo muito mais valioso: clareza psicológica. Vamos descer fundo no inconsciente coletivo que moldou a instituição do casamento. Vamos explorar as sombras emocionais que essa geração carrega e vamos entender por que tantas pessoas sentem que o casamento tradicional não cabe mais em suas almas. Não se trata de culpar ninguém. Não se trata de dizer que casamento é ruim ou que estar sozinho é melhor. Trata-se de compreender o que está acontecendo dentro de você. Porque quando você entende os mecanismos inconscientes que guiam suas escolhas, você deixa de ser controlado por eles. Você para de reagir e começa a escolher. E essa é a diferença entre viver no piloto automático e viver com intenção. Jung dizia: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Então prepare-se. O que vem agora pode desconfortar, pode confrontar, mas vai libertar. Durante séculos, o casamento foi vendido como o ápice da realização humana. A sociedade construiu um mito: se você não casar, você falhou. Se você não tiver filhos, sua vida não teve sentido. Se você envelhecer sozinho, você será infeliz. Esse é o ego coletivo falando. E ele mente. O ego coletivo não se importa com a sua alma. Ele se importa com a manutenção do sistema. Ele precisa que você case para gerar consumo, para manter a estrutura familiar tradicional, para perpetuar valores que talvez não sirvam mais a você. Mas algo mudou. Essa geração olhou para os casamentos dos pais, dos avós, dos tios e viu algo que ninguém queria admitir: solidão disfarçada de companhia, ressentimento disfarçado de amor, sacrifício disfarçado de devoção. Viram pessoas que passaram décadas juntas, mas nunca se conheceram de verdade. Viram uniões mantidas por medo, por convenção, por culpa. E disseram: não quero isso. Não é que essa geração não acredite no amor. É que ela não acredita mais na fantasia. Ela viu a sombra do casamento. E quando você vê a sombra, não consegue mais fingir que ela não existe. O despertar coletivo está acontecendo. E ele é irreversível. Para Jung, o casamento não é apenas uma união de duas pessoas. É uma conjunção de dois inconscientes. Cada indivíduo carrega dentro de si expectativas, traumas, projeções, complexos parentais, feridas não curadas. E quando duas pessoas se unem, esses conteúdos psíquicos se encontram. O problema é que a maioria das pessoas não está consciente disso. Elas acreditam que estão se casando com uma pessoa real, mas na verdade estão se casando com uma imagem interna. O ânimos, a ânima, a mãe arquetípica, o pai protetor. Estão projetando, e projeção é inconsciente. Então o casamento se transforma em um campo de batalha entre sombras não reconhecidas. Ele te irrita porque te lembra do seu pai. Ela te sufoca porque você nunca se separou emocionalmente da sua mãe. Vocês brigam, mas não sabem por quê. Porque a briga não é com o outro.
é com o inconsciente. E aqui está o ponto central. A geração que não quer casar percebeu, ainda que intuitivamente, que não está pronta para esse encontro, que precisa primeiro se conhecer, integrar suas próprias sombras, curar suas próprias feridas, que casar sem consciência é repetir padrões, e repetir padrões é adoecer. Imagine que o casamento é um espelho, não um espelho comum, mas um espelho alquímico, capaz de refletir tudo aquilo que você esconde de si mesmo. Quando você está sozinho, consegue manter a ilusão de quem você acha que é. Mas quando surge o outro, o espelho se ativa. E de repente você vê sua impaciência, seu egoísmo, sua carência, seu medo de abandono, sua necessidade de controle. Você vê a criança ferida dentro de você, exigindo amor incondicional. Você vê o tirano interno cobrando perfeição. Você vê a vítima, o salvador, o perseguidor. Tudo aquilo que você negou, tudo aquilo que você projetou nos outros, volta para você. E é insuportável. Por isso, tantos casamentos terminam. Não porque o amor acabou, mas porque as pessoas não suportam o que o espelho revela. A geração atual olhou para esse espelho antes mesmo de entrar no casamento, viu o que viria e disse: primeiro, preciso me conhecer. Primeiro, preciso integrar isso sozinho. Não é fuga, é sabedoria. Porque entrar no espelho sem preparo não é coragem, é autodestruição. E essa geração escolheu a cura antes do compromisso. Escolheu a individuação antes da união. Vamos destrinchar a mecânica psíquica por trás disso. O ego é a parte consciente de você, aquela que toma decisões, que diz, eu sou isso. Mas abaixo dele há a sombra. Tudo aquilo que você reprimiu, negou, rejeitou em si mesmo. E há o inconsciente coletivo, cheio de arquétipos, padrões herdados, expectativas culturais. Quando você cresce ouvindo que casamento é para sempre, que mulher precisa casar antes dos 30, que homem de verdade sustenta família, esses conteúdos entram no seu inconsciente e passam a guiar você sem que perceba. Então você casa não porque quer, mas porque o arquétipo coletivo te empurra. E aí vem a projeção. Você coloca no parceiro qualidades que ele não tem, expectativas que ele não pode cumprir. Você espera que ele cure sua solidão, que preencha seu vazio, que dê sentido à sua vida. Mas ninguém pode fazer isso por você. E quando a projeção cai, quando o outro se revela humano, imperfeito, limitado, vem a decepção, a raiva, o ressentimento. Você se sente traído, mas na verdade você se traiu, porque depositou fora o que só poderia encontrar dentro. A geração que não quer casar está começando a entender isso. Está percebendo que o problema não é o casamento em si, é a inconsciência com que ele foi tratado por gerações. Talvez você esteja sentindo um aperto no peito agora. Talvez esteja lembrando de relacionamentos que terminaram, de promessas que não foram cumpridas, de expectativas que não se realizaram. Talvez esteja se perguntando se está errado por não querer o que todos querem. E eu preciso te dizer algo. Você não está errado. Você está acordando. E acordar dói, porque significa ver a verdade. Significa aceitar que você foi condicionado, manipulado, moldado por forças que você nem sabia que existiam. Significa olhar para seus pais e perceber que eles também estavam inconscientes, que repetiram padrões, que te ensinaram o que sabiam, mesmo que não fosse o melhor. E isso não é culpa deles. É a herança psíquica que todos carregamos. Mas você pode romper essa corrente. Você pode escolher consciência. Pode escolher se conhecer antes de se unir. Pode escolher amar sem se perder. E isso é revolucionário. Porque durante séculos as pessoas se casavam para escapar de si mesmas. Você está escolhendo se encontrar primeiro. E quando você se encontra, quando integra sua sombra, quando cura suas feridas, o amor deixa de ser necessidade e se torna escolha. E aí, sim, ele se torna real. Vamos falar do ciclo. Você conhece alguém, sente atração, projeta, acredita que essa pessoa é a certa, casa ou se compromete. No início tudo é perfeito, mas aos poucos a máscara cai. O outro começa a te irritar. Você começa a se sentir preso, incompreendido, invisível.
as brigas aumentam, o silêncio se instala e você pensa, escolhi errado. Então termina e recomeça com outra pessoa e o ciclo se repete, porque o problema não estava no outro, estava em você. Na sua sombra não integrada, nas suas feridas não curadas, nos seus complexos não resolvidos. Enquanto você não olhar para dentro, vai continuar repetindo. Vai continuar atraindo pessoas que ativam os mesmos gatilhos. Vai continuar vivendo relacionamentos que te adoecem. Esse é o sintoma. E o sintoma é a forma que o inconsciente encontra de gritar: olhe para mim. A geração que não quer casar interrompeu o ciclo. Disse: chega, não vou mais repetir. Vou parar, vou olhar, vou entender. E isso exige coragem, porque é mais fácil culpar o outro, mais fácil trocar de parceiro, mais fácil acreditar que o próximo será diferente. Mas não será. Não até que você mude por dentro. Não até que você se torne consciente. O ego quer segurança, quer aprovação, quer pertencimento. Por isso ele te empurra para o casamento. Ele quer que você seja normal, que siga o script. A sombra carrega tudo aquilo que você rejeita. O medo de ser abandonado, a raiva reprimida, a necessidade de controle, a carência afetiva. E ela se manifesta no relacionamento, sabotando, criando conflito, projetando. Mas acima de tudo isso há o self, a totalidade. O seu eu mais profundo, aquele que sabe o que você realmente precisa. E muitas vezes, o que o self precisa não é o que o ego quer. O self pode te pedir solidão para que você se encontre. Pode te pedir tempo para que você cure. Pode te pedir que você diga não ao casamento, não porque você não acredita no amor, mas porque você acredita em si mesmo. E aqui está o alerta. Se você ignorar o chamado do self, se você forçar um casamento só para agradar o ego ou calar a sociedade, você vai adoecer. Vai viver uma vida que não é sua. Vai se tornar um estranho para si mesmo. E um dia, no meio da vida, você vai acordar e perceber que perdeu anos vivendo a vida de outra pessoa. Não faça isso. Ouça o que está dentro de você. Ouça o que é verdadeiro. Porque a individuação não é opcional. Ou você escolhe conscientemente, ou a vida te força a isso através do sofrimento. Então, o que fazer? Primeiro, pare de se julgar. Se você não quer casar agora, não case, não force, não faça porque os outros esperam. Segundo, olhe para suas feridas. Pergunte-se: por que eu atraio sempre o mesmo tipo de pessoa? O que em mim não está curado? Onde estou projetando? Terceiro, diferencie amor de necessidade. Você quer estar com alguém ou precisa estar com alguém para não se sentir vazio? Quarto, integre sua sombra. Reconheça seus medos, suas raivas, suas carências. Traga à luz. Quinto, viva sua própria vida. Descubra quem você é fora dos papéis sociais, fora das expectativas, fora do olhar do outro. E se depois disso tudo você escolher se casar, será uma escolha consciente. Será uma união de dois seres inteiros, não de duas metades desesperadas, porque aquilo que você não conscientiza te domina. Mas quando você traz à luz, quando você integra, quando você se torna inteiro, você deixa de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. E isso é liberdade. Isso é o chamado interior. A voz que te convida a acordar, a se conhecer, a viver com verdade. E se você ouviu essa voz hoje, saiba, você não está sozinho. Você está no caminho. E o caminho sempre valeu a pena.